E agora nós temos um outro painel sobre o jogo responsável na região América Latina e teremos oradores falando em inglês e vamos ter a interpretação simultânea para o português e o espanhol. Nós temos o Juan Espinosa Garcia, que vai moderar o painel, temos Martin Litka, ele não pôde vir, ele teve um problema de conexão, mas temos outros 3 oradores aqui. Juan, tem a palavra agora. Obrigado. Todos me ouvem bem? Sim, ouvimos muito bem. Primeiramente, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês. E continuando aqui, é um grande prazer participar desta cúpula e é muito interessante ouvir todas as discussões aqui e é muito bom falar com os nossos colegas, companheiros, outros atores e principalmente com esse enfoque na América Latina. E sem mais delongas, nós vamos falar sobre o jogo responsável e também o jogo responsável na região América Latina, o Latam. E não vamos falar só sobre a questão regional, mas vamos englobar outras dimensões. E é difícil você desentrelhar uma coisa da outra. Então, temos um painel aqui muito interessante. Infelizmente, o Martin não pôde vir, mas os outros participantes são pessoas que têm grande conhecimento sobre esse tópico. Nós temos o Seth Palansky, ele é vice-presidente de responsabilidade social corporativa e comunicações do Conscious Gaming. Ele começou a atuar em 2020 nessa organização e a função dele é liderar uma iniciativa chamada Playpost, que é uma iniciativa de jogo responsável. E ele vai explicar o que ele faz. O senhor Palansky, ou Seth, ele trabalhou por muitos anos com futebol, 17 anos, e ele já atuou em jogos de azar, em apostas também. Temos Richard Bayliss também, e ele é gestor de compliance do Playtech e ele faz parte da equipe de jogo responsável do Playtech e ele já trabalhou com questões regulatórias, de conformidade, proteção aos clientes, aos consumidores, e ele trabalha com várias empresas de jogos e ele tem muita experiência, 11 anos na Gambling Commission, que é o órgão regulador do Reino Unido, e desenvolveu o marco regulatório da legislação de jogos de azar britânica. Então, sem mais delongas, eu queria só colocar algumas perguntas sobre essa abordagem de jogo responsável. Antes da gente seguir para as questões da América Latina, quais foram as lições aprendidas do jogo responsável e como ele foi administrado em outras regiões da Europa, conforme essas regulações do jogo remoto estão em desenvolvimento? Richard, pode começar? Muito obrigado. E eu creio que RG, que é Responsible Gambling, ou jogo responsável, esse conceito, é um conceito interessante. E o jogo responsável é um tópico muito importante em vários mercados regulados. E, em geral, nós tivemos
um atraso na resposta de vários operadores e agora o setor está tentando tirar o atraso, vamos dizer assim, porque o público quer uma resposta e os reguladores também querem uma resposta. E quando o mercado abre pela primeira vez, nós temos várias prioridades para reguladores e o jogo responsável é uma delas. E temos prioridades sobre a questão de lavagem de dinheiro, integridade, justiça do produto, integridade do produto e o JR, o jogo responsável, é um ponto dentre vários. E no Reino Unido parece que as coisas mudam rapidamente, o setor acompanha e consegue lidar com a questão da lavagem de dinheiro. E o jogo responsável é um tema em evolução e o setor, os reguladores também têm dificuldade de acompanhar as mudanças que são muito constantes. Então, você falou sobre prioridades e nem sempre nós temos essa questão clara do papel do regulador. Você falaria que você diria que é importante ter uma regulação muito prescritiva, muito detalhada? Tudo precisa estar muito detalhado? O que você defende nesse sentido? Ou é melhor ter uma regulação de mais genérica, de mais alto nível, e aí o setor desenvolve as melhores práticas? Qual que é a sua opinião? Primeiramente, eu agradeço pela participação e eu acredito que nós temos a questão dos mercados ilegais, principalmente em jogo online, e a questão do mercado negro para alguns consumidores. Nós temos várias lições que podem ser aprendidas de outros mercados e os reguladores podem observar também. Eu posso dar alguns exemplos que são muito interessantes com relação ao jogo responsável. Na Finlândia, nós temos na legislação do consumidor, quando houve a pandemia, e eles agora falaram que essa nova legislação vai ser permanente. Então, você tem um máximo de número de apostas que um cliente pode fazer num período de 24 horas, que é mais ou menos $500. Então, eles colocaram em 2 meses, pode ser $2.000. Então, é um exemplo em que o regulador limitou o tanto que os cidadãos podem apostar para que não haja um problema com o jogo de azar. E isso é possível fazer também no ambiente online, mas a gente tem que se perguntar, será que o regulador quer colocar esse tipo de imposição? E aí temos os Países Baixos, a Holanda, eles enfocam na detecção e na prevenção, na detecção inicial, precoce. Então, eles usam um software que usa aprendizagem de máquina, machine learning, que fica rastreando ali as apostas, e a gente tem um sistema que chama BetBuddy, que identifica um comportamento problemático ali precocemente. Os reguladores pedem que os operadores nos Países Baixos, se houver uma suspeita, que haja uma participação para desenvolver esses mecanismos que tem uma prevenção desses problemas de jogo de azar, desse vício, do desenvolvimento de um vício. E eles também falam muito sobre os perigos. Então, temos a tecnologia hoje para os operadores online, usando machine learning, aprendizagem por máquina e dados e análise de dados. E outro exemplo é o do Reino Unido. No Reino Unido, um ano atrás, decidiu-se que haveria uma autoexclusão. Eles criaram um sistema centralizado que os operadores compartilham, chama-se GamesDot. Então, por muitos anos teve problemas com autoexclusão, pessoas que estavam ali burlando o sistema, e o GameStop é uma organização sem fins lucrativos que
ajudam as pessoas que querem se auto-excluir. Então, eles enviam os dados de cada operador, a licença, para que os consumidores não possam utilizar aquelas plataformas por meio dessa inscrição na auto-exclusão. Então, faz 1 ano e meio que nós temos isso. E agora todos os operadores podem enviar os dados daquele cliente para o GameStop, eles registram, a informação é compartilhada e é fácil você proteger os consumidores. E aqui no Conscious Gaming, a gente está tentando implementar a mesma coisa nos Estados Unidos com a nossa tecnologia. Então, esses são exemplos do que está acontecendo em alguns países. E uma lição importante é que a tecnologia existe para que o jogo de azar seja executado nos celulares, nos dispositivos móveis. É importante também você levar em consideração o jogo responsável e cuidar do seu cliente. Muito interessante. Queria fazer 2 comentários. Nós temos abordagens diferentes e ter soluções combinadas é muito interessante e é importante que os reguladores também entendam que tem que ter uma flexibilidade. No Reino Unido, nós tivemos requisitos muito detalhados no início e não é tão simples. Assim, não é que você só interrompe a questão do vício por um jogador. Os operadores precisam dar instruções claras e ter instruções claras para detectar problemas e trabalharem com detecção, principalmente serem proativos quando você vê jogadores que já estão com problema de vício de jogo. E os operadores também podem fazer sugestões e falar assim, olha, de repente não é uma questão tão simples e é muito difícil você capturar tudo. Então, no Reino Unido, por exemplo, os operadores pediram que os requisitos sejam mais detalhados, porque eles querem saber o que é isso, regulador? O que funciona? E também querem operar de forma clara no mercado, porque há um medo de que você, enquanto operador, você é muito cuidadoso, aí seu concorrente não é tanto, então você quer que haja uma regulação assim mais justa para todos os atores do setor. E eu acho que vocês dois falaram pontos muito interessantes e eu queria falar sobre a avaliação regulatória dos sistemas. Do que o Seth disse, a tecnologia, ela é muito útil para essa solução. Você tem um submercado aí com relação aos provedores dessa tecnologia, mas vamos nos colocar no lugar do regulador. Na América Latina, por exemplo, essas pessoas, se eles ouvem vocês falando desses exemplos, eles querem saber quais são as possibilidades, quais são os possíveis problemas, essa mentalidade regulatória que podem ou não incorporar ao criar a regulação. E digamos que se tivermos um catálogo completo, vamos dizer assim, de requisitos regulatórios, em vez de ter um catálogo mais genérico, assim. Mas agora eu vou colocar outra pergunta. Vocês trabalhando para empresas que são provedores de soluções, como vocês venderiam para os operadores? Eu não estou falando vender assim, convencer, eu diria que é uma palavra melhor. Ou seja, quais são os incentivos para criar os sistemas próprios? Ou seja, assim você não é tão direcionado, não é tão prescritivo assim pelo regulador. Como é que é possível fazer isso? Eu diria que o jogo online ele é diferente do jogo pessoal, do jogo em loja. E é necessário ter regras diferentes para online e presencial. O ponto positivo do online é que você conhece muito bem o seu cliente, porque ele precisa registrar, você consegue colocar protocolos para conhecer o seu cliente. Você consegue rastrear os depósitos, as apostas, você consegue realmente analisar os dados. Então, não tem desculpa
para não implementar medidas de proteção para o jogo responsável nesses sistemas. Então, quando você tem lojas, o presencial, você não necessariamente conhece o cliente, você não conhece todo mundo, você não sabe se a identidade foi verificada, enfim, você tem outros problemas. Então, eu diria que a principal lição para mim é que há muitas oportunidades de usar a tecnologia no presencial, no online também, e os reguladores devem levar em consideração o que as empresas estão fazendo e o que faz sentido para aquela jurisdição e o online ele pode ser executado no mundo inteiro. Então não adianta você proteger um consumidor num país e não proteger em outros países. Ótimo. Richard, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Sim, deixa eu falar no ponto da tecnologia. Olha, uma oportunidade fantástica para o setor online realmente fazer um jogo, uma aposta eh, responsável na regulamentação. Fornece muita flexibilidade, que pode também ser personalizada para as circunstâncias locais. No mercado regulado europeu, a gente está ainda aprendendo quais são as soluções mais eficazes e como elas podem ser oferecidas por parte dos operadores. Se a gente coloca também a expectativa dentro das regulações, que é o tipo de coisa que são necessárias e que é esperado dos operadores, isso realmente faz com que o regime regulatório entre com um bom pé. Também o que a gente viu da sessão anterior, quanto que demorou que a regulamentação chegue em diferentes mercados. E isso, claro, nós vemos a reticência também dos políticos e legisladores para criar novas regulamentações. Então, tentar que esse regime regulatório seja bem feito desde o início é muito importante, porque a opinião pública muda muito mais rápido do que a mudança de regulamentação. Então, o fato de ter todas as ferramentas possíveis para manter a agência reguladora feliz e também os jogadores, e, claro, manter o mercado e um negócio sustentável, acho que é vital para qualquer mercado recentemente regulamentado. Ótimo. Olha, isso realmente tem muito a ver com a minha experiência pessoal. Eu gostaria de acrescentar que quando qualquer autoridade pública responsável para a preparação de regulamentação num setor tão altamente tecnológico ou tão recente como acontece com as apostas ou jogos online, eh, esse regulamentador tem muita vontade de se engajar na troca de experiências, no diálogo, também para aprender, se puder até falar, seria uma ideia de aprender daqueles grupos de interesse das indústrias, aquelas melhores práticas da indústria. Então, o que você recomendaria? Qual que é a abordagem para não soar muito protetor demais, né? Ou querendo dar lições a ninguém, mas qual que seria o conselho que você daria para o pessoal da América Latina para otimizar todo o seu conhecimento? Por exemplo, você, Richard, você vem de um operador em múltiplas jurisdições, na verdade, um operador B2B, provedor também, com um monte de experiência, muita experiência. Tem, por exemplo, diferentes também casas de aposta. Como vocês dois abordariam esse tema? A ideia seria, tudo bem, você está com muita vontade de se engajar com a gente, mas vamos estabelecer esse diálogo para o bem, para o benefício da proteção do consumidor. Sim, eu acho que é muito importante estar certo de que estamos no mesmo lado do regulador, entender que eles têm prioridades que não necessariamente são as mesmas que a nossa. E os reguladores claro, tem sempre tem sobretudo o interesse superior, que é a proteção dos consumidores, garantir que o mercado opera de forma legal. Mas, ao mesmo tempo, se você puder identificar onde tem um interesse compartilhado entre os dois setores, a gente teria que trabalhar nesse sentido. Eu acredito que a indústria tem uma responsabilidade de mostrar sua credibilidade, provar que pode ser confiada e oferecer aos reguladores informações, dados, ideias que possam incorporar na
as suas regulamentações. Acredito que realmente é uma situação muito perigosa, a questão de falta de confiança e a quebra de confiança de comunicação entre a indústria e os reguladores, porque aí os legisladores começam a fazer leis no escuro, que não sabem qual vai ser o impacto na indústria, isso vai afetar um monte de outros setores e fatores. A ideia realmente, claro, é que o mercado esteja propriamente regulado, e se você tirar o que o jogador quer, você vai ter um impacto negativo na sua experiência e vai fazer com que eles vão procurar jogos lá fora. E qualquer tipo de proteção que você poderia fornecer para eles acaba. Mas eu acho que basicamente é isso. Da experiência aqui da Europa, eu diria que a indústria tem que fazer a sua parte, ajudar a educar. Como você disse, não de uma forma de cima para baixo, os reguladores, não, mas fornecer para o regulador informações para que eles possam realmente trabalhar com essa informação e preparar boas regulamentações para que todo mundo fique satisfeito, porque aí nós temos essa base de evidência de informação. Para aproveitar o que o Richard falou, eu gostaria de falar o seguinte: tem que ser uma abordagem colaborativa. Os reguladores têm que, claro, estabelecer as regras, mas eles têm que trabalhar de perto com a indústria, com os operadores, que muito provavelmente vai trazer muita experiência para a negociação de outras jurisdições, com certeza tem lições aprendidas de outros lugares, porque as regras que não podem ser aplicadas, na realidade, não são regras. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui dos Estados Unidos, uma questão que estamos tentando resolver. Tem regras, tem leis em todas as jurisdições entre as apostas esportivas para evitar que os atletas, os jogadores, os treinadores, os juízes que participem nos eventos onde tem apostas esportivas. Tem regras que proíbem esse pessoal de apostar. Mas acontece em todos os estados. Entretanto, as ligas esportivas não estão cooperando, fornecendo esse tipo de informação para os operadores nem aos reguladores, para que eles, de fato, possam aplicar as leis e evitar que esse tipo de pessoas que são proibidos de apostar, de jogar, façam as apostas. Então, aqui, basicamente, ninguém quer nenhum tipo de escândalo de informação privilegiada, ninguém quer que o Neymar aposte num jogo, ele está jogando, né? E isso deve ser uma forma de ser proibido. Mas a aplicação da lei não acontece de forma fácil. Existem ferramentas para a colaboração entre a indústria e os reguladores. E agora, o que acontece? Os operadores, por exemplo, eles talvez estejam oferecendo e recebendo informação para fazer o bloqueio, mas não está sendo feito de forma coerente na indústria como um todo. Entendo, sim, Seth. Eu sinto a sua dor, realmente um problema muito difícil de resolver. Vamos agora para um tema que basicamente é o tema principal dos seus trabalhos, não é? Das suas empresas. Acho que foi o Seth que já disse que existem tecnologias que permitem que nós façamos o rastreamento do jogador, também seria uma discriminação de jogador para empreender ações são esses subgrupos de consumidores que estejam quase na beira de criar um vício do jogo. Vocês sabem se esse tipo de tecnologia que rastreia o jogador, esse tipo de regras, vocês acham que seria uma forma de resolver também, de resolver e de desenvolver modelos de jogos responsáveis para aquelas pessoas que precisam mais deles, e ao mesmo tempo, isso faz com que a gente faça também mais inovação de produtos e garantindo que tudo ao que o cliente tem acesso possa realmente ser de lazer, de entretenimento? Isso é uma pergunta para vocês dois. Vocês acham que seria uma solução? Sim, claro, eu posso começar. 100%. Eu concordo, sim, que isso pode ser feito. Eu encorajo as pessoas também a verificar também o sistema de Bet Buddy do Richard, que eles implementaram, também é uma abordagem muito inovadora. Tem outras questões também, Future Anthem, My Way, tem várias alternativas. Tudo é automatizado
E os dados estão lá e mostram claramente, olha, 91 a 93% de usuários não tem nenhum tipo de risco de vício, mas você tem aquela minoria que facilmente são identificáveis. Eles depositam dinheiro múltiplas vezes e você consegue tirar o elemento humano e você tem os relatórios aí no perfil do jogador que mostra anomalias diferentes da norma desse indivíduo, para esse jogador. A chave realmente é treinar adequadamente a indústria para saber como entrar, como intervir, o que falar, como intervir com o cliente para que ele seja ciente de que realmente está mostrando sinais que estão levando para um tipo de problema ou de comportamento problemático com o jogo. Mas existem tecnologias hoje. É a mesma tecnologia, na verdade, que está sendo utilizada nos clientes VIP para personalizar promoções e descontos e ofertas baseado também no perfil de jogador ou de consumidor. Então, isso é feito também para encorajar mais jogos também dos melhores jogadores, também facilmente pode ser feito do lado do jogo responsável. Sim, posso também acrescentar o que você falou. Ele falou também a fortaleza também de conhecer seu cliente, desse protocolo de conhecer o cliente, e entender muito bem qual que é o seu cliente. E claro, você pode segmentá-los dependendo dos comportamentos que ele esteja mostrando também. Nós temos a identificação que nós temos muita quantidade de dados, que é ao mesmo tempo uma benção e uma maldição, porque se for dados demais, é difícil você isolar o que realmente é importante, mas se você puder utilizar a inteligência artificial e análise de dados, também você pode combinar diferentes condutas, padrões de comportamento e saber qual que é o perfil do jogador. E aí também, claro, avaliar os pontos chaves de interação, que eu acho que ainda tem muito potencial para os negócios ainda para explorar. Mas, basicamente, é a mentalidade que tem que mudar. Você tem que entender que o fato de ter um contato com o jogador pode ser realmente um ponto positivo para todo mundo, se fizer do jeito certo, claro. E não tem que ser somente quando eles estejam mostrando sinais sérios de dano ou de problema. Se você faz isso frequentemente, o jogador vai reagir de forma positiva. Você sabe, e ele vai saber que você está querendo o melhor para ele. E que o que você quer, na verdade, é mantê-lo seguro. E que isso realmente não seja um desvio, uma oportunidade para se desviar para um comportamento muito mais nocivo ou perigoso. Você basicamente tem uma sessão de aposta longa demais, aí você pode intervir, porque aí você sabe que tem um tipo de comportamento problemático, mas você pode também limitar, o jogador pode também, claro, limitar a duração da sessão de jogo também. Então tem um potencial muito grande, claro. Eu acho que seria o caso de testá-los, e claro, avaliar as tecnologias disponíveis e combiná-los também juntos para ver o que funciona. E acrescentar também camadas de proteção. Eu acho que é a forma também para melhorar as tecnologias existentes e ter certeza que a gente identifica as pessoas adequadas no tempo certo e da melhor forma possível. Sim, com certeza. Para que os participantes possam fazer perguntas, se for possível, eu, eu vou fazer mais duas perguntas, tá? E a primeira tem a ver com a América Latina. Do ponto de vista de vocês dois, será que existe algum tipo de preocupações específicas do outro lado do muro para lembrar quando a gente está falando com o jogo responsável na região da América Latina? Pelo contexto que a gente está esperando algumas regulamentações que vão acontecer nos próximos anos. Vocês acham que vai ajudar ter, bom, uma abordagem mais regional, por exemplo? Cef, o que que você acha? Sim, obrigado. Olha, sim, nós veementemente nós defendemos uma abordagem regional. Quando a gente fala de apostas online,
tem a ver com o fato de que eles não têm que ir dirigindo até um cassino. Então, você tem um benefício do que está acontecendo em outros lugares do mundo. Tudo que a gente tem discutido hoje tem a ver com isso. Sim, deve ser feito, pode ser feito, e a gente vai ter um benefício enorme para o mercado como um todo. Sim, com os operadores em diferentes jurisdições, esse tipo de abordagem é o caminho mais sensato para as apostas online. Você ainda pode aplicar as regras e leis na sua jurisdição. Você pode ditar quais são os termos e condições que estão aplicados lá, mas ao mesmo tempo as informações, o compartilhamento de informações de forma coletiva para que os consumidores estejam protegidos onde quer que eles estejam. E quando a gente pensa, por exemplo, no exemplo das apostas esportivas que eu falei, aquelas equipes, por exemplo, os juízes, treinadores, jogadores, eles viajam para outros estados para jogar. Nós temos que ter a conscientização. Quando tem problemas, normalmente isso vem de fora da sua jurisdição. Então, é importante que todo mundo pense nisso aqui de uma forma muito mais ampla, de qual que vai ser o impacto geral na região como um todo. Obrigado, Seth. Richard, duas questões. Primeiro, do ponto de vista da indústria. Então, essa abordagem pan-sul-americana é uma questão que nós encorajamos muito, então essa abordagem de toda a América Latina como um todo. Então, claro, uma regulamentação consistente, se for possível, você não quer desenhar uma solução diferente para cada mercado, especialmente se tem o mesmo objetivo em mente. Então, claro, a consistência e realmente isso é importante, não é, para operadores, para que eles possam focar o esforço em áreas muito mais complexas e não fazer pequenas mudanças nos produtos oferecidos. E uma outra perspectiva, do ponto de vista do regulador, nós temos tentado isso aqui também na Europa, por exemplo, e foi bom ver essa questão de voltar com esse grupo de especialistas europeu. Eu acho que é interessante também o regulador poder compartilhar as lições aprendidas. E é claro que é um negócio global agora, então os operadores vão estar operando em todo tipo de mercados no mundo fora, então vai ter que ter reguladores em cada um deles. E os reguladores também podem compartilhar o que eles sabem, as boas práticas. Isso vai fortalecer, claro, o papel da regulação, vai fazer com que seja muito mais dirigido, muito mais focada, e eu espero também que evite também uma má regulamentação da indústria, mas basicamente a ideia, eu defendo muito o compartilhamento de lições valiosas sobre o que deu certo e o que não deu certo, e isso é chave, acredito eu, porque os reguladores não têm oportunidades muito frequentes para mudar a regulamentação, mas quando isso acontece, eles querem que isso esteja baseado na experiência, nas evidências. Se eles conseguem, claro, obter isso aí de um outro regulador, ótimo. Se combinarmos isso aqui com a evidência da indústria, seria perfeito. E isso levaria realmente a umas regulamentações muito melhores que vai ser para o benefício de todos. Obrigado, Richard. E o seu último ponto, isso me leva para a minha última pergunta, tá? Muito relacionado e tem a ver com a questão da potencialidade. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que mais cedo foi o Seth que estava falando sobre uma disposição nos Países Baixos que tem a ver com o rastreamento de jogadores e como interagir com o consumidor se o algoritmo, por exemplo, sinalizar um possível problema. Deixa eu falar o seguinte, na Espanha, no passado, acho que isso foi em 2015, eu estava encarregado aí da regulamentação lá na Espanha. A gente propôs também uma medida na regulamentação que era a seguinte: era uma medida que não conseguiu entrar na regulamentação até o ano de 2020. Então, olha, acreditem em mim, essa omissão tem sido uma das fontes piores de frustração de mim mesmo, porque 5 anos depois, somente 5 anos depois que foi implementada essa medida. Então, a minha pergunta é a seguinte, e isso, claro, tem muito a ver com qualquer tipo de regulador. E eu acho que essa resposta, que eu sei que vai ser honesta, vai ajudar muito os reguladores. Na sua opinião, se for uma coisa que você teria que escolher para mostrar para o regulador, falar, olha, você tem que acertar nisso aqui, porque senão você vai ter um problema sério daqui a 5 anos. Alguma coisa relacionada com o jogo responsável. Qual que seria esse fator que o regulador não pode esquecer?
não pode ignorar, eles têm que abordar, enfrentar agora, no início das regulamentações. Qual que seria? Só uma, tá? Tem que escolher uma. Bom, olha, olha, obrigado, tá, Juan? Pergunta difícil. Olha, eu acho que eu vou roubar a resposta do Cef. A gente falou também, ele mencionou que a gente tem aqui no Reino Unido, que é de interrupção do jogo, mas combinar isso com outros elementos faz com que as pessoas possam se bloquear das apostas. Eu acho que uma nova abordagem aqui no Reino Unido que combina também a autoexclusão com o bloqueio financeiro por parte dos bancos. E, além disso, também nós temos um bloqueio do dispositivo, seja o seu computador, seu fone, não vai deixar você acessar. Então, acho que é uma ferramenta muito poderosa, claro, no ponto mais extremo de pessoas que têm esse problema com o jogo, que tornou-se um vício para eles. Então, eu acho que faz com que as pessoas que têm declarado um problema, um vício, eles querem realmente parar de jogar, de apostar e querem procurar ajuda. Isso realmente ajuda demais. Eu acho que o segundo seria, da minha lista de coisas otimistas, é realmente ser precoce para identificar esses jogadores problemáticos. A gente tem muito trabalho para fazer, ou seja, a combinação da identificação com interação eficaz. Obrigado, Richard. Sim, muito bem falado, Richard. Eu acho que o que realmente ele está sugerindo é perfeito. É difícil identificar um só. Nós teríamos que ter uma abordagem em diferentes camadas. A minha mensagem para o regulador é que o jogo responsável é chave para a sustentabilidade da indústria. Se isso ficar fora de controle e se nós tivermos também uma opinião pública negativa da mídia, se a gente olhar para o Reino Unido agora, realmente estão passando pelo que vai ser uma mudança muito grave, muito séria da indústria, que não sempre vai acabar num lugar muito bom. Quando você tem os políticos e tem a mídia e a opinião pública contra a indústria perguntando e achando que eles sabem o que é melhor para a indústria. Então, nós olhamos para isso aqui do seguinte jeito: olha, o jogo pode causar dano, é uma atividade como também o álcool, o cigarro também causa danos, as drogas farmacêuticas também têm a advertência. Tudo. Você tem que olhar para uma pequena minoria das pessoas afetadas de forma negativa por essa atividade. Quanto mais cedo a gente puder intervir e ajudar as pessoas, melhor para todo mundo. A realidade é que um viciado ao jogo impacta 8 pessoas, entre membros da família, empresas, como eu já falei para vocês. Acabei de ler uma história sobre um cara roubou US$ 200 mil da empresa para financiar o vício de jogo. Em resultado, 100 empregados dessa empresa não receberam o bônus ao qual tinha direito esse ano, porque ele roubou US$ 200 mil para eh, satisfazer o vício. Então, na verdade, não é somente um jogador viciado, tem consequências muito piores para muitas pessoas. Tudo que a gente tem falado hoje, a tecnologia, se engajar, intervir cedo e manter as pessoas do lado entretido, divertido, que oferece o mundo das apostas e jogos, e não deixar que ele vai realmente pela trilha da destruição e do vício. E isso, claro, vai afetar muito mais a sustentabilidade da indústria no longo prazo. From this season professionals. E foi muito interessante ouvir a opinião de vocês, os profissionais. Nós conseguimos ficar aqui dentro do horário, apesar de um pequeno atraso. Então, agora eu vou passar a palavra para alguém que queira colocar alguma pergunta sobre alguma questão específica para os nossos oradores. Então, vocês têm a palavra agora por alguns minutinhos antes de começarmos o próximo painel. Hello. Yeah, Olá. I've been listening in the Eu estava